Novamente faço uso da tribuna, no tempo de bancada, para ressaltar, senhor presidente, que ontem pela manhã eu fiz uma fiscalização nos transportes coletivos de Santarém, nos ônibus de Santarém, em detrimento da minha revolta por tudo que aconteceu com um idoso no dia 29 de setembro. Ele caiu de um ônibus em movimento, ali na São Sebastião, no bairro da Aldeia. Após ele entrar no ônibus, na porta traseira, o motorista arrancou e o idoso caiu, ficou muito ferido. E quando eu assisti em um canal de televisão a reportagem, eu me revoltei com aquela situação. A polícia militar chegou ao local, o motorista havia fugido covardemente, as viaturas foram atrás, 2 quilômetros depois encontraram o motorista covarde, o Irineu Lima, de 26 anos. Segundo ele, a porta não fechou, porque o ônibus estava cheio, deu um probleminha, e ele não viu quando o idoso embarcou. Isso, para mim, sinceramente, não é justificativa, sendo que a responsabilidade de um motorista de ônibus aqui em Santarém é muito grande. Os motoristas precisam entender que eles estão levando vidas dentro do coletivo. Não estão carregando animal, eles estão carregando seres humanos, principalmente os idosos, que merecem o nosso respeito e consideração. O Estatuto do Idoso, conhecido pela Lei 10.741, de 2003, objetiva assegurar os direitos dessas pessoas que são idosas, que já têm um movimento bastante debilitado, mas infelizmente parece que os nossos motoristas de ônibus, alguns, não estou generalizando, ainda não entenderam, companheiro Gerlande. E ontem, peguei minha equipe, tinha enviado um ofício para a SMT, para a Polícia Militar, comunicando desta fiscalização, temos prerrogativas para isso. Fui fazer esta fiscalização com toda a coerência possível que um parlamentar possa ter. Entrei no ônibus da linha do Santarenzinho, ainda ali no centro, e coloquei um boné, um óculos escuro, a máscara, né? Que é muito fácil de reconhecer o vereador Carlos Silva por causa desse cabelo aqui, que é mais alvo que a neve. E entrei no ônibus, e eu pude perceber, na primeira parada, a coerência de uma motorista, prestem atenção, senhores e senhoras, uma mulher dirigindo um coletivo em Santarém. Aquela mulher, com um cuidado redobrado, dirigindo com toda a cautela, ligando a seta na hora de parar, deixando os idosos entrarem pela porta da frente, e só arrancava o ônibus quando eles já estavam sentados. Tudo isso eu percebi, a educação daquela mulher. Passamos pelo Mercadão 2000, logo em seguida eu me identifiquei, conversei com os usuários, com os passageiros, principalmente os idosos, e perguntei a eles se eles estavam sendo bem tratados. Todos foram prontamente, me falaram que estavam sendo bem tratados, e ainda teve uma idosa que disse que quem dera se os motoristas de Santarém, se todas fossem mulheres. Por quê, gente? Pela educação, pela leveza e a dedicação pela profissão. Eu fiquei muito feliz, parabenizei, inclusive, a motorista e a cobradora, né, pelo trabalho realizado, e disse, continuem desse jeito, porque enquanto os idosos estiverem felizes, vocês terão o nosso apoio. Depois eu parti para o bairro do Maicá. Já no Maicá foi diferente. Eu tive que chamar a atenção de um motorista que não parou para uma idosa,
pedi para que ele parasse, voltou, a idosa entrou, me identifiquei, conversei com eles, conscientizando eles da lei que ampara os idosos, e disse para eles que eu não estava ali para aparecer, até porque o vereador, ele tem que ter consciência que ele precisa desempenhar o papel dele com eficiência e coerência. Me identifiquei e pedi ao motorista que tomasse mais cuidado com essa situação, porque os nossos idosos já estão cansados e se sentem desprezados pela sociedade, principalmente pelos motoristas de ônibus. Foi uma experiência muito exitosa para mim, como parlamentar. Depois peguei um ônibus da linha Jaderlândia, que também estava lotado, e digo para vocês que praticamente uns 25 idosos, eles estavam nesse ônibus. Quando eu me identifiquei para eles, eles ficaram muito felizes em ver que esta casa está se preocupando com eles. Portanto, companheiros, eu peço a vocês que se unam comigo para que a gente possa estar defendendo sempre esses idosos santarenos. A velhice, ela chega para todos nós. Um dia, cada um de nós estaremos também à mercê dessa situação, dessa dependência. E eu peço, estarei entrando com um pedido nesta casa, senhor presidente, que o proprietário da empresa, que o motorista foi simplesmente responsável, deixando o idoso cair, compareça a esta casa para dar a sua justificativa. Ou o que está acontecendo? Será que esses motoristas não passam por uma capacitação? Não passam por nenhum tipo de reciclagem? Com a palavra, o presidente dos rodoviários de Santarém, porque este vereador já comprou esta briga e nós vamos lutar para que este problema em Santarém seja resolvido e os nossos idosos sejam respeitados e tenham os seus direitos, com certeza, atendidos.